Hello, 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 com vocês, mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. E o tão aguardado episódio do retorno das Queens eliminadas finalmente rolou. E foi um episódio muito legal. Eu curti bastante. Porém, ele teve lá seus momentos. Eu achei que foi um episódio assim, no montante, muito bom, só que foi uma montanha-russa. Começou bem, teve uma barriga aí que eu achei o episódio meio chato, mas terminou da melhor forma possível. Então, mais uma vez, Drag Race tá de parabéns. Eu, assim, posso falar que realmente eu curti o episódio, adorei. Igual você falou, teve um momento que deu, tipo, uma certa pausa do ritmo que tinha começado. Mas no final do episódio, assim, como um todo, eu curti bastante. Era algo que eu também sempre tava comentando nos podcasts, né? Tinha que ter alguma coisa de diferente. E esse episódio, assim, teve bastante coisa de diferente, porque tanto que nem teve desafio ou mini desafio, que já foi alguma coisa bem legal. E foi mais só focado nas dublagens. Isso foi, assim, até uma coisa bem surpreendente, porque todo episódio tem algum desafio. Até mesmo o episódio final, né, tem a gravação do clipe. Pela primeira vez a gente não teve um desafio, assim, principal. O que prevaleceu foi a dublagem das drags, que foram eliminadas, contra as drags remanescentes no jogo. E isso foi bem bacana, porque elas tiveram que mostrar porque mereciam estar ali. Então elas dublaram com muito sangue nos olhos, com muita garra, e isso eu achei, assim, fantástico, adorei. Só que, pra mim, nem todos os lip syncs ali dublados foram bons. Eu acho que foi tipo uma curva ascendente. Começou ruim até terminar maravilhosamente bem. Eu também acho. Na minha opinião, eu acho que as duas primeiras duplas começou aquele lip sync muito morno, sabe? Tipo, que não tem tantos momentos surpreendentes. E os dois últimos foram, assim, os dois lip syncs que a gente fez, assim, caramba. Tipo, esses dois valeram muito a pena. E ainda bem que eles fizeram meio que esse esquema, assim. Tudo bem que é a ordem de eliminação, mas até que funcionou, né? Igual o episódio. Tipo, começou bom, deu uma paradinha e ficou melhor ainda. O lip sync começou, tipo, razoável e ficou melhor ainda no final. No começo do episódio eu tava esperando que ia ter algum momento de, tipo, nossa, você me eliminou. Aqueles drama bem dramático mesmo. Tudo não passou de uma encenação, né? Tipo, ai, vocês estão de volta, matando a saudade, lavando um pouco de roupa suja, mas não, assim, como eu imaginava que poderia ser. Então eu curti bastante essas partes. O início, a única grande treta que ficou pra gente foi da Latrice com a Monique, porque a Latrice não ficou nada contente com o fato da Monique tê-la eliminado e ter usado a desculpa do desempenho dela, porque a Latrice também tá numa vibe meio Valentina, né? Se achando a fodona, a intocável que faz o melhor jogo até então, mas eu acredito que isso também seja uma personagem. E então a Latrice meio que confrontou a Monique, dizendo que achou que a desculpa que ela deu foi uma desculpa esfarrapada, porque na verdade ela quis salvar a amiga. Só que assim, Monique tava certa na eliminação dela, porque de fato, durante aquela semana em que a Latrice foi eliminada, ela foi a pior. Então não tinha nem desculpa decente pra defendê-la, a não ser a da Manila Luzon, que ela era sua melhor amiga, porque fora isso a Latrice mereceu ser eliminada mesmo. Então ela voltar com sangue nos olhos, louca pra poder desafiar a Monique, serviu muito bem pro roteiro desse episódio, que o grande embate da noite foi Latrice versus Monique no lip sync de Sis The Walk. Então eu acredito que ela ter voltado zangada com a Monique não bastou de uma personagem mesmo pra esse momento final, que culminou num grande lip sync, que pra mim agora é um dos melhores lip syncs do show. E é por isso que eu acho que o fato da Latrice estar super cheia de, digamos assim, rancor com Monique, tem tudo a ver com uma personagem aí que funcionou bem no episódio, porque quando a RuPaul chega e revela pras drags que elas vão ter que dublar por suas vidas, tanto as que foram eliminadas pra terem uma oportunidade pra voltar pro jogo, quanto as remanescentes que terão que dublar pra permanecer no jogo, a hora que ela fala que a ordem da escolha dos batons seria em ordem decrescente, no caso da última eliminada até a primeira eliminada, logo a Latrice na primeira escolher, obviamente ela ia querer acertar as coisas com a Monique. Então eu acredito também que a forma que eles organizaram essa distribuição foi muito proposital. Por isso que a Latrice também voltou toda shady, sem se preocupar em bater de frente com a Monique, porque eu acredito que esse foi meio que o papel dela nesse episódio. Só voltando um pouco, que você falou de, por exemplo, fazer uma personagem, né? Eu acredito também que a Latrice, ela entrou no All Stars com uma personagem, só que aí me faz pensar em duas coisas. Eu não sei se essa personagem foi uma concepção dela ou se foi a produção que pediu pra elas, tipo, serem mais extravagantes. Porque eu não sei se todo mundo sabe, mas a cada episódio que elas participam de Drag Race e em All Stars, elas recebem uma certa quantia em dinheiro. E com certeza em All Stars essa quantia em dinheiro é maior do que uma temporada normal
normal de Drag Race. Então isso me faz deixar pensar nesses dois fatores. Se foi a atriz que quis fazer esse personagem assim no programa, ou se foi algo da produção que falou, ó, façam personagens mais extravagantes do que das últimas vezes que vocês estiveram aqui. E referente à escolha também do lip sync, eu jurava que a atriz ia escolher uma outra pessoa que ela considerasse mais fraca. Eu não, assim, imaginava que ela ia ser, assim, tão vingativa. Mas até que eu também curti as escolhas de que todas fizeram. E a da Latrice funcionou muito bem, que, assim, entrou para um dos melhores lip syncs da história do programa. Porque eu, você e eu acredito que muitas outras pessoas também curtiram bastante. E o que me deixou, assim, mais impressionado, até então eu não sabia o que ia acontecer, foi a RuPaul, tipo, falar pra Latrice que ela fica. E no momento que ela ia falar da Monique, eu jurava que a RuPaul ia falar que a Monique ia sair. Dessa vez eu realmente ia ficar bem pé da vida. E olha que eu não tô torcendo pra ninguém. Mas pelo lip sync, as duas mereciam ficar. Não tinha como uma ser melhor que a outra. As duas deram tudo de si. Nossa, o lip sync delas foi, assim, fantástico. E eu gostei bastante porque na quarta temporada, a maioria dos lip syncs que a Latrice venceu eram lip syncs que tinha uma vibe mais parada, né? A drag não precisava tanto se locomover pelo palco. Até mesmo o lip sync clássico dela contra a Kenya Michaels, ela ficou quieta no canto do palco sem se mover. E ela deu toda a interpretação necessária que a música pedia. E foi, assim, lindo. Tanto que várias pessoas ainda lembram desse lip sync. E aí, quando a Latrice foi eliminada na quarta temporada, ela havia dublado uma música country contra a Chad Michaels. E a música country, além de não ter muito a ver com Latrice, era uma música que pedia um pouco mais de movimentação, um pouco mais de performance no palco, e ela acabou não entregando. Aí vê-la dublando Sissy the Walk, cheia de movimentações do corpo, né, cheia de coreografia, ela utilizando o palco inteiro, eu achei assim fantástico. Então pra mim também foi uma grande surpresa vê-la com essa sua outra pegada mais dançarina até, porque a Latrice é uma drag grande, é uma drag gorda, e pra algumas drags ter um corpo muito grande, né, e ser gorda é uma dificuldade pra poder performar. E a Latrice prova que isso não é uma dificuldade pra ela. Ela prova que mesmo você sendo gorda, mesmo você tendo um corpo que a sociedade critica e vê como um corpo inapropriado pra fazer certas coisas, ela prova que não, que ela sendo gorda, ela pode pular, ela pode fazer espacate, pode fazer split, ela pode girar loucamente, que ela mantém a sua compostura, mantém a sua elegância. Então acho que o lip sync de Latrice pra gente foi uma aula, né? Não só de como fazer um lip sync sem você precisar fazer malabarismos horrorosos ou então revelações desastrosas, mas também de superação, de mostrar que pessoas gordas conseguem fazer o que outra pessoa faz. A grande questão é oportunidade e superar preconceito, porque não é que a gente tem uma Naomi Smalls que por ser magra tem a facilidade maior de dobrar em torno da sua própria coluna, que uma drag como Latrice não consegue fazer acrobacias maravilhosas que as pessoas não esperam que ela faça. Então acho que foi, assim, muito surpreendente o lip sync dela. Sim, é porque as pessoas subestimam muito, né, uma drag grande. Não só drag, mas como as pessoas gordas também. Elas acabam subestimando e não sabem, assim, o esforço e a garra que muitas dessas pessoas têm, igual a Latrice mostrou. E também uma coisa que eu acho que conta, assim, muito, pelo menos pra mim, o que conta muito, e as duas fizeram bem, é utilizar o palco inteiro. A Latrice e a Monique usou o palco de um lado pro outro, de trás pra frente, e as duas também acabaram pensando na mesma jogada da peruca, né? Finalmente, a Monique, ela tá se redimindo bastante, assim, pra ficar com a peruca presa na cabeça e não ter o perigo de cair ou ela jogar a peruca. Me deixou sem palavras o lip sync. Realmente foi o melhor. E essa parte que a Latrice faz a revelação da peruca eu achei, assim, maravilhosa, porque a Latrice, antes mesmo do All Stars 4 começar, criticava muito esses empreendimentos, né, digamos assim, que as drags costumam fazer atualmente nos lip syncs, que é ficar fazendo revelações mirabolantes, acrobacias que às vezes não tem nada a ver com a música. E aí ela disse que ela iria ensinar para as drags novinhas, né, para essa nova geração de artistas drags, o que é um lip sync mesmo, que ela iria trazer o lip sync de volta para sua essência, que é mais a questão da performance, da interpretação da música, do que essas acrobacias mirabolantes ou revelações, né, sem sentido. E aí quando ela tira a peruca, eu pensei assim, caralho, Latrice, você, tipo, fazendo o que você criticava, só que não, tipo, ela mostrou que é possível você fazer uma revelação que você não espera que seja uma revelação, porque a graça da revelação é essa, né? Quando a Sasha Velour venceu a 9ª temporada, a grande sacada dela foi a revelação da peruca, que ela levantou e saiu aquela chuva de pétalas de rosa. E quando a Latrice, ela tira a peruca com a peruca por baixo, é uma coisa que a gente não espera. E o mais bacana ainda é que a Monique fez a mesma coisa, porque quando a Latrice faz aquilo, a gente já pensou, putz, acabou, Monique. Já era pra você. E não, ela vai lá e também faz uma revelação de cabelo, ou seja, as duas provaram que elas querem muito estar ali e elas nos deixaram aquele gostinho tipo de, nossa, queria outro lip sync delas, porque elas são muito maravilhosas.
E por mais que as duas tenham feito essa revelação de peruca, eu não tava esperando realmente a Latrice fazer isso. E ela também veio com uma peruca de um estilo um pouco mais diferente do que ela acaba usando, né? Que ela sempre coloca aquele cabelão enorme e ela veio meio que com um rabo de cavalo preso, que era uma coisa que eu não tava esperando. A única coisa da Monique que eu não gostei foi da segunda peruca, que foi meio laranja. Eu não achei que combinou tanto, mas isso não tirou o fato dela ter dado sangue, ter dado a vida dela ali pra continuar no programa. E falando assim, antes dos lip syncs, quando a RuPaul falou que as eliminadas iam escolher as que estavam no programa pra dublar, eu imaginava que fosse sair pelo menos uma ou duas pra dar lugar às queens que já foram eliminadas. Então, assim, esse episódio me surpreendeu de novo por causa dessa possibilidade. Imagina duas das melhores que estão lá, por exemplo, a Monique e a Trinity ter saído por um lip sync pra uma outra que estava eliminada. Eu acho que todo mundo, todos os fãs, assim, iam ficar indignados com esse tipo de escolha. Principalmente agora que elas estão saindo muito bem, né? Ia ser tipo um Shangela parte 2, né? Eu acho que quando a RuPaul falou, né, que isso mudaria as regras do All Stars para sempre, então já era esperado que uma grande reviravolta aconteceria. Desde o momento em que a RuPaul, no último episódio, havia já anunciado que a suspensão das regras do All Stars iriam mudar o All Stars para sempre, eu já esperava que alguma coisa chocante fosse rolar nesse sexto episódio. E aí, quando ela foi falando sobre as regras, eu já vi que, tipo, tudo pode acontecer. E uma das possibilidades não seria somente duas drags boas saírem. A possibilidade seria que todas as quatro que estavam pra jogo ali, né, que estavam aptas para serem eliminadas, poderiam ser trocadas. Poderia ser completamente uma mudança de cenário. Já que a Monet e a Manila estavam imunes por terem vencido o lip sync no quinto episódio, então o cenário podia ser completamente diferente. E aí a gente poderia ver a volta de Jasmine, Farrah, Gia e Latrice, e as outras quatro drags poderiam ser eliminadas. Eu acho que isso seria chocante, mas isso também seria, assim, uma das coisas mais incríveis que aconteceu na história de Drag Race. Só que Drag Race também sabe o que faz, né? Os produtores sabem o que faz. Às vezes o buzz vale mais do que a coisa acontecendo de fato. Porque é importante que a competição mantenha o seu alto nível, né? Aí se coloca essas drags que foram eliminadas cedo de volta, todas elas, eu fico imaginando, tipo, como é que seria a competição dali até o fim, né? O final com certeza seria um top 3 com Manila, Monet e Latrice, e as outras seriam eliminadas a cada novo episódio. Então eu acho que quando a RuPaul colocou essa regra, ela já tinha uma noção de que não mudaria muita coisa no cenário. Acho que foi mais uma coisa pelo impacto mesmo da novidade e que as drags de fato continuariam no jogo, porque vamos combinar, né? Das drags que foram eliminadas, a Latrice era a única mesmo que tinha capacidade ali de dar a volta por cima e voltar pro jogo, porque as outras, coitadinhas, comparadas com as drags que ainda estavam no jogo, eram mais fracas nesse quesito de lip sync, né? Tanto que nenhuma das outras três eliminadas venceu algum lip sync em suas respectivas temporadas. Farrah, Gia e Jasmine foram eliminadas no primeiro lip sync que caíram. Então, assim, não tinha chance delas voltarem. Eu imaginava, assim, que a Gia poderia até voltar se ela tivesse feito alguma coisa diferente no lip sync, porque quando a Naomi abaixou daquele jeito e também começou a usar o palco demais, eu já vi assim, tipo, Gia, não vai dar. Até que a Gia foi bem dublando e tudo. Mas depois que a Naomi fez isso, usou o palco inteiro, dublou bem, falei, já era. A dublagem da Jasmine contra a Trinity, tipo, no começo a Jasmine não sabia a letra. Quando ela começou a dublar, a câmera tentava focar, ela balbuciava algumas palavras depois que aquela palavra na música já tinha passado. E também escolher... Na verdade, ela não escolheu, né? Ela ficou com a Trinity, que ninguém queria, porque sabe que a Trinity sabe dublar muito bem. Ela usa o corpo, ela usa o palco, ela joga muito bem. E a Trinity também foi com uma roupa que funcionava para as 4 músicas que antes elas recebem script das músicas que podem cair, então já fazem um visual baseado naquilo. E a música caiu perfeitamente pra Trinity, né? Porque é Peanut Butter, que é pra você, tipo, fala do corpo, fala, tipo, das gostosuras, fala que o que balança, o que não balança, que ela brinca até com comida, fala referente à bunda mesmo. E a Trinity, tipo, não tem nem o que falar nesse lip sync. A Jasmine, coitada, ela foi a que mais sobrou, né? Porque como a ordem de escolha das drags foi decrescente, né? Da última eliminada pra primeira, a Latrice, né, escolheu a Monique, a Gia escolheu Naomi Smalls. Eu acredito que a Gia escolheu a Naomi Smalls porque ela deve ter subestimado a Naomi Smalls, achando que a Naomi Smalls era a mais fraca das drags que estavam ali. E ela se surpreendeu, né? Porque mostrou sendo um dos melhores lip syncs ali da noite. E pra mim, um dos melhores que já teve no programa. E depois veio a Farrah escolhendo a Valentina. E se a gente for pensar bem, a Farrah foi estratégica, porque eu acho que ela escolheu a Valentina muito mais por acreditar que poderia vencer a Valentina do que pra render historinha pra produção, né? Pra Drag Race. Porque entre Valentina e Trinity,
Trinity. Eu acho que as pessoas normalmente escolhem Valentina, né? Porque a Valentina já tem um histórico de não saber dublar e a Trinity foi top 4. Então, assim, quem que você vai escolher, né? Então, eu acho que nesse caso a Farrah foi esperta em ter escolhido a Valentina. E por fim, coitado, Jasmine sobrou com quem? Com o que sobrou mesmo, que foi a Trinity, que ninguém queria ter desafiado. Então, ela já começou ali com uma bomba na mão. E dá pra perceber, desde quando o episódio começa, que a Jasmine tá nesse All Stars 4. Eu acho que é mais pela exposição, mas também por uma questão de ter assinado o contrato e tudo mais. Ela era obrigada a voltar, né? Porque vamos combinar, desde o início do episódio dá pra ver que ela tá meio que também uma coisa meio Tammy Brown, né? Meio que tá ali pela zoeira. Porque a hora que as drags perguntam pra Jasmine se ela teria mudado alguma coisa na sua primeira passagem no All Stars 4, ela disse que não. Tá, pra ela foi tudo perfeito, não tinha que mudar nada, não. Mesmo as drags sugerindo que ela deveria ter pelo menos ensaiado o seu show de stand-up pro show de talentos. Então, assim, a Jasmine normalmente também não costuma saber as letras de música de RuPaul. Deu pra ver o desastre que foi ali o lip sync dela, que ela não sabia mesmo a letra. E meio que só mostrava ela dançando e a boca lá, tipo, sem mexer. Então, acho que ela só voltou ali meio pela zoeira, pela exposição. E deu pra ver a alegria dela de ter, tipo, recebido Sasha Away, né? Tipo, nossa, graças a Deus, agora acabou. Só volta aqui, possivelmente, pra um Reunited se tiver. Agora sim, sobre o lip sync em si, pra mim foi o lip sync mais chato da noite. Tanto que se dependesse de mim, eu teria dado Double Sashay. Mas é porque eu achei que no geral foi tudo ruim. Mas vamos combinar, né? Que essa música não é uma música lá, grandes coisas pra lip sync. Porque a música não fala nada. É só peanut butter, tipo, ficar dublando isso é uma bosta, né? Então meio que as drags tinham que se segurar mesmo na dança. E como a própria Jasmine falou, né? Enquanto a Trinity tem esse bundão aí cheio de silicone remexendo loucamente, eu aqui cheio dos meus pads que não mexem. Então assim, sinto muito. Mas eu não vou entregar o que ela tá entregando. Também, até nesse momento que ela fala aí, a gente vê que ela, tipo, tá bem de boa. Eu tô só mais pela exposição, não tô brava, não fico brava com ninguém. É legal também ver isso, né? Porque a Naomi tá, de certa forma, assim, mas só que ela tá competindo. Então ela tá se divertindo, mas competindo ao mesmo tempo. No outro lip sync, que foi o da Farrah e a Valentina, eu achei assim que até a Farrah tinha chances de ganhar da Valentina, né? Pelo histórico que a gente já viu, a gente vê que, dependendo de alguma música, a Valentina pode até perder. E foi nesse caso que eu imaginei que ela poderia perder, porque quando a Farrah começou, tipo, balançar cabelo, jogar as coisas, falei, bom, pode ser que aí tenha alguma reviravolta e a Valentina vai embora. Mas o que me deixou, assim, meio que, de certa forma, irritado um pouco, foi da Valentina ter falado assim, eu dei tudo de mim nesse lip sync. Tipo, mentira, porque o show de variedade que ela dublou uma música dela, ela dublou muito bem. A dublagem que ela ganhou pra mandar a Farrah embora, ela dublou melhor ainda. Aí, tipo, nesse ela, tipo, fica meio que contida, tímida, não sei. Esse também foi um lip sync pra mim que ficou, tipo... Eu achei o primeiro lip sync, né, Jasmine e Trinity, ruim. E o lip sync da Farrah vs Valentina, ruim também. Só que eu acho que a Valentina foi melhor. Eu acho que a Farrah tava muito fora de sintonia com a música proposta, né, que é Kitty Girl. Eu gostei da forma que a Valentina dançou. Achei que ela interpretou legal pra música proposta. Só que a Farrah mesmo tava completamente perdida. O look não combinava, a performance não combinava. Ela tava fazendo uma coisa meio Christina Aguilera, meio Britney Spears, mas tipo, girl, isso não é pra essa música, sabe? Tipo, essa performance sua não tá casando com a proposta da música, com o que seria bacana a gente ver nisso aqui. Ainda mais se a gente for pensar que Kitty Girl foi a música da final do All Stars 3, querendo ou não, ela tinha uma referência aí de como performar Kitty Girl nesse duelo. Acho que a Farrah tá bem fora de lugar ali. Eu não curti mesmo não, e achei que foi justo ela ser eliminada. Mas assim como a Jasmine, deu pra ver que ela não se incomodou de ser eliminada. Eu acho que as drags nesse episódio estavam muito tranquilas de si. Pelo menos as primeiras 3 eliminadas estavam muito tranquilas. Tipo, minha hora no show já acabou, então tô aqui mais pra poder aproveitar mais uns 15 minutinhos de fama, porque eu sei que logo mais vem 11ª temporada e toda a atenção pra mim vai se esgotar. Eu acho que tanto Jasmine quanto Farrah e Gia Gunn estavam ali realmente pra poder ter mais uns minutinhos aí numa grande televisão, ter uma grande exposição. Mas os lip syncs em si, alguns aí foram ruins, e esse da Farrah eu achei péssimo e eu curti a Valentina. Mas é aquilo, né? Tipo, Farrah, sinto muito, mas realmente dessa vez não vai ter como você voltar. Eu acho assim que a Farrah, ela foi mais vestida, voltada pra dublar Sister Walk. Se ela tirasse pelo menos aquelas penas que estavam nos braços, poderia ter funcionado melhor o lip sync, e não ter balançado também tanto cabelo jogando, tipo, Christina e Britney. Foi um lip sync, tipo, mediano pra mim. Não senti falta da Farrah ter saído de novo, e tá bom. A única coisa assim que eu senti falta... dos dramas da Gia, né? Porque a gente gostou dela no começo por causa desses dramas. Ela voltou tentando fazer um pouquinho de drama, aqueles jogos psicológicos com a Naomi, a Trinity, tipo, ficar só cutucando o urso, igual elas falam. Tipo, mas você não tá nervosa?
maravilhosa, mas tem isso, tem aquilo. E ela também se abriu um pouco mais De como ela se sentiu no episódio que ela foi embora, que ela não se sentia muito bem fazendo drag, tipo, sendo vista como ainda homem que faz drag, né? Porque nem todo mundo acaba entendendo que ela já é mulher. Então eu achei bem legal ela também ter falado sobre isso. Eu acho que essas 3 drags que eu já citei, Jasmine, Farrah e Gia, realmente não estavam ali muito preocupadas em voltar pra competição. Elas voltaram mais por conta do entretenimento, né? Então, meio que a Gia mesmo, acho que nesse segundo momento, no All Stars 4, ela abandonou essa personagem beat dela e foi lá mais pra poder cumprir as obrigações que ela tinha que cumprir. Eu acho que por isso que o primeiro momento desse episódio foi uma coisa meio chata, meio parada, porque não tinha aquele gás da competição e não tinha aquele drama de babado entre as drags, né? De desavenças, porque era um episódio completamente diferente de tudo que a gente tá acostumado com Drag Race. Não era um desafio, então não tinha nem os $10 mil na roda pra alguma delas conquistar. E aí, pra piorar, as drags estavam ali com o delas na reta, né? Porque a drag que ainda permanecia no jogo tinha grande chance de ser eliminada. Então, eu acho que elas estavam muito tensas e estavam muito mais concentradas em decorar as músicas do que mesmo fazer qualquer outro tipo de coisa que não fosse decorar. Porque se a gente for pensar, era pra elas terem decorado 4 músicas. Se a gente levar em conta que eles não armaram nada de que as drags realmente não sabiam as músicas que iriam dublar. Então, se a gente for partir desse pressuposto, elas realmente tinham que decorar 4 músicas. Então, imagina o nervosismo delas pra decorarem 4 músicas pra dublarem no dia seguinte. Por isso que dá pra ver porque que a Jasmine nem deveria ter dublado ali. Dava pra ver que ela não sabia a letra da música. Possivelmente ela tentou decorar umas 2, viu que não tava dando, e falar, foda-se, quando eu chegar lá eu me viro. Então, eu acho que essa dinâmica de ter que decorar 4 músicas também foi uma pressão grande que fez com que as drags não tivessem tanto aí preocupadas com fazer um bom entretenimento. Porque se a gente for ver também, a maior parte do episódio foi o lip sync, né? A cada hora que um lip sync era encerrado, vinha um intervalo comercial e a RuPaul anunciava quem ficava só na volta do intervalo comercial. Ou seja, foi tudo muito bem amarrado, muito bem conduzido para que fosse uma tensão do início ao fim do episódio. Então, essas drags que realmente voltaram aí, essas 3, né, pelo menos, Farrah, Jasmine e Gia, não estavam ali muito pela competição, não, era só mesmo por uma questão de necessidade mesmo. Mas aí finalmente veio os refrescos, né? Porque a Naomi e a Gia fizeram um lip sync assim, maravilhoso, incrível. E realmente, a hora que elas começam a dublar e a Naomi fala, poxa, a Gia Gunn é da House of Edwards, drags conhecidíssimas por seus lip syncs babadeiros e destruidores. Então assim, eu tô nervosa, não vou negar e vamos ver o que vai dar. Só que aí a Naomi Smalls também é uma drag assim, que faz lip syncs incríveis. Só que o bacana da Naomi Smalls é isso, né? Tipo, ela é humilde, ela não fica se gabando, ela não tem essa questão da fantasia, tipo a Valentina ou a própria Latrice. A Naomi Smalls é aquela personagem que prefere não se gabar, mas que mostra o seu talento na runway, nos desafios, e isso eu acho muito bacana. Fora que, uma coisa que eu achei fantástica foi o fato da Naomi Smalls finalmente ter aparecido com biquíni, mas que pelo menos dessa vez combinou com a proposta do desafio, né? Porque vamos combinar, o desfile em si, pra mim, foi bem qualquer coisa. Eu acho que esse foi o pior desfile desse All Stars 4. Tipo, não fazia sentido algum. A RuPaul falou lá, vocês vão ter que vir pro Lollapalooza Realness. E tipo, que porra é Lollapalooza? Querendo ou não, é um festival de música. Mas existe algum tipo de dress code pra festival de música, né? Tipo, existe algum tipo de código de vestimenta pro que você deve ou não vestir no festival de música? Então acho que as drags acabaram vestindo qualquer coisa mesmo. Porque o importante ali era a dublagem. Então meio que elas escolheram roupas que combinariam com a dublagem, seria melhor pra elas poderem dublar. Porque a própria Latrice, com o look dela, eu falei, nossa, Latrice, eu te amo tanto, mas que look horroroso. Assim você fode com minhas defesas. Só que na hora que ela dublou com aquele look, eu acho que combinou super. Então, realmente, esse foi um episódio muito estranho, muito louco, mas que no fim das contas tudo funcionou, tudo deu certo. Igual, por exemplo, a Trinity quando foi desfilar, que ela desfilou com aquele negócio. Tava parecendo a Tempest do Jorge desfilando com aquela capa de carro. Na hora que ela... tipo, Tempest na hora que ela nossa, desfilou, que eu horror, fiquei tipo, meu Deus. Aí eu fiquei tipo, ué, mas ok. Eu acho que assim, no final de tudo, os produtores falaram assim, a gente não pode largar a passarela, então inventa aí uma categoria pra elas ir, a gente joga pra preencher o horário do episódio. Porque foi muito isso. Eu acho que mesmo se tirassem isso e dessem um pouco de tempo a mais pros lip syncs, porque eu não sei se você notou e o pessoal notou, só que como essas músicas foram dos direitos da própria RuPaul e eles não tiveram que pagar nenhuma taxa a mais, eles colocaram lip syncs bem maiores do que o normal, né? Então, eu acho que eles poderiam ter colocado, tipo, praticamente quase a música inteira se tirasse o desfile. Por exemplo, a Gia Gunn, que também foi com aquela vestimenta colegial japonesa, ela também fez uma revelação lá no momento do lip sync igual a Trinity fez, o que eu esperava que ela ia fazer, né? E até que funcionou esses 2 momentos de revelação também.
Eu acho que esse foi um desfile muito sem sentido, tanto que no Twitter a galera reclamou demais, falou, nossa, que passarela horrorosa. E não só os fãs, mas as próprias drags. Eu vi a Bob the Drag Queen comentando que pra ela esse foi o pior desfile que já teve em RuPaul's Drag Race. Então assim, realmente foi um desfile bem mais ou menos, só que eu acho que ele cai na mesma categoria do primeiro episódio, sabe, do show de talentos. O foco ali não era o desfile das drags, o foco era o lip sync. Então elas desfilaram com looks que elas iriam dublar, porque até então todos os looks que as drags estavam dublando, né, no Lip Sync for Legacy eram looks diferentes dos looks que elas haviam desfilado. Então faz todo sentido que dessa vez elas fossem usar looks diferentes pro momento da dublagem. E acabou que RuPaul fez isso que você falou, né, inventou uma categoria qualquer. Então, em vez de dar um nome decente pra categoria, botou só Realness na frente, né? Se o nome do desafio é Lollapalooza, então vamos chamar o desfile de Lollapalooza Realness, que aí é outra pegada, porque tem um Realness aí, né? Como se o Realness validasse alguma coisa. Mas enfim, a hora que a gente realmente vai pro momento importante, que é dos lip syncs, os looks funcionam muito. Mas RuPaul, né, adora mesmo fazer isso de divulgar seus produtos, suas músicas no show. E pelo menos nesse episódio não foi uma coisa meio especial de Natal 2.0, né? Os lip syncs, mesmo os dois primeiros que a gente, né, achou fraco, eles funcionaram legal, bem melhor do que o especial de Natal. Aqui o especial de Natal foi realmente uma questão de encenação, não foi uma questão de lip sync for life, que as drags estão ali dublando pra manter no jogo. Foi mais uma questão tipo de, vamos divulgar o álbum da RuPaul e é isso aí. Então eu achei bem legal a forma com que eles conduziram tudo mesmo. Só que no quesito revelação, pra mim a revelação que funcionou melhor foi a da Gia, porque eu juro que eu não esperava que a Gia tivesse aquele look dourado por baixo. A não ser depois revendo os desfiles e revendo até mesmo os lip syncs, que deu pra ver que tinha um rabo dourado saindo ali da roupa da Gia, né? Caso contrário, eu não ia nem perceber que ela tinha algum outro look ali por baixo que ela poderia usar. Agora, quanto à revelação da Trinity, era óbvio, né? Uma pessoa com uma capa daquela com certeza tinha alguma coisa por baixo. Tanto que a Michelle Visage zoa isso na hora que ela tá desfilando, né? Então agora a grande revelação é você não revelar nada, porque ela tava com um look que as pessoas esperavam que ela fosse revelar alguma coisa no palco que ela não revelou, né? Exatamente por essa questão que a gente já falou. Esse desfile foi uma desculpa que eles inventaram, porque o que importava mesmo era o lip sync, não era o desfile das drags. Porque se a gente for ver, a maioria das drags depois acabou com um look final um pouco diferente, né? No caso, a Latrice e a Monique, quando terminam o lip sync, estão com outras perucas. A Gia e a Trinity estão com outros looks. Então, assim, realmente esse foi o episódio dos lip syncs. Agora, quanto ao lip sync ser mais longo do que os outros, que não são músicas de RuPaul, eu acho até compreensível, porque esse foi um episódio só de lip sync, se a gente for olhar. Foram ao todo 4 lip syncs. Então, pelo fato desse ser um episódio de lip sync, não tinha por que eles conseguirem encher linguiça quando, por exemplo, tem episódio com algum desafio principal, né? Então, eles focando mais no lip sync é também pra poder focar no grande mote do episódio, que é o duelo das drags dublando umas contra as outras. Também como o foco foi só lip sync, então deu mais brecha, né, pra ter esses momentos maiores. Mas eu também acho que deve ter sido também uma questão de taxas, né, porque de taxas de licença das músicas. Assim, o que eu sinto falta da RuPaul, por exemplo, é quando ela falava nas primeiras temporadas, né, tipo Available on iTunes. Quando era alguma coisa que ela falava que era produto dela, ela sempre falava isso. O que eu sinto falta disso, ela, por exemplo, tá trazendo umas outras coisas assim do passado, que, por exemplo, esses visuais mais ousados, né, mostrar toda a perna lá em cima, essas perucas diferentes também que ela usa, que também remete bem àquela época que ela tava começando, que ela colocava essas roupas curtas, se vestia bem diferente, extravagante, mas não no sentido de ter bastante coisa no corpo, mas como ter pouca coisa e ainda chocassem as pessoas. No quesito desfile, o RuPaul nessa temporada tá arrasando. Finalmente, Raven e Delta acertaram nas perucas e na maquiagem de RuPaul. Então, Mamoru tá com perucas maravilhosas e tá com a maquiagem muito, muito bem feita. E o Zod, que é o estilista da RuPaul desde a primeira temporada, voltou a usar mais nos looks da Mama, né? Porque se a gente for parar pra pensar, assim, até a 5ª temporada a RuPaul desfilava com looks babadeiros, mas aí da 6ª temporada até a 9ª foi uma coisa assim bem estranha, né? Porque a RuPaul entrou numa silhueta só dos vestidão longo e não saía dele, então só mudava a estampa, mas era basicamente o mesmo vestido que ela ia pra passarela sempre. Então meio que agora ele voltou a usar mais, mas eu acredito também que isso tem muito a ver com o fato de Drag Race estar na VH1 e ele também ter se tornado um reality premiado, né? Tanto que ele tem vários Emmys já. Tem os Emmys que a RuPaul venceu como melhor apresentador e agora também tem o Emmy de melhor reality show de competição, fora outros Emmys técnicos. Como Drag Race também agora é um show premiado, eles meio que devem se sentir na obrigação
preocupação de manter o programa cada vez mais atualizado e cada vez mais ousado, né? Porque se eles também continuarem na mesmice, isso vai fazer com que o programa também perca essa sua relevância. Então eu acho que é tudo também uma questão logística, né? Se a gente agora tá em maior evidência, então a gente tem que fazer por merecer estar aqui. Senão acaba caindo na mesmice, acaba caindo nessas repetições que tornam o programa cansativo e o público pode acabar se afastando, né? Só que eu curti demais ver a RuPaul mais uma vez de pernas de fora, e eu espero que isso seja uma tendência contínua, né? Que ela não precisa mostrar as pernas em todos os episódios, mas quando ela mostra é sempre um frescor, né? Que a gente sempre adora, porque ela prova que com quase 60 anos nas costas ela continua inteira, com tudo em cima, né? Isso é muito bacana. E o legal também de ver, não só da RuPaul, mas como o braço direito dela, né, a Michelle Visage, ela sempre reclama de verde. E nesse episódio ela foi totalmente de verde, e o verde ficou muito bonito nela. Então eu não sei por que ela reclama, assim, quando uma drag só veste verde e fica de verde, porque ela mesma fica bem de verde. Eu acho que tem muito a ver com a personagem dela mesmo, né? Ela tem que ter alguma coisa pra implicar, ela tem que ter alguma coisa pra falar mal. Tanto que na entrevista que ela faz com a Latrice no Watch Your Packing, né? Depois que a Latrice foi eliminada, ela até comenta com a Latrice, né? Que tipo, é minha personagem ser severa. Embora eu ame vocês, a gente tenha um convívio muito bom fora de Drag Race, ali eu tenho que ser severa, ali eu tenho que cobrar coisas de vocês que normalmente eu não cobro, por exemplo, quando a gente tá viajando. Mas esse é meu papel no show, ser essa jurada severa. Então eu espero que vocês consigam fazer a separação, assim como eu consigo separar, né, o meu papel como amiga de vocês e o meu papel como jurada de Drag Race. Isso eu acho, assim, fantástico. Então eu acho que o fato dela falar mal de verde tem muito a ver com essa questão da personagem mesmo dela. Mas, pensando assim em papéis, né, eu acho que o melhor papel na noite, de fato, foi a Naomi Smalls, porque o que ela fez no palco eu achei fantástico. Eu acho que a hora que ela tava dublando com a Gia, e a Gia já começa com uma revelação foda, então, tipo assim, já tem esse primeiro impacto, e aí a Gia fazendo vários bate-cabelo e dançando e também dominando o palco, foi muito, assim, maravilhoso. Só que aí a Naomi Smalls, ela fez o seu próprio show, assim, sozinha, porque mesmo a Gia arrasando lá na sua performance, a Naomi sozinha, fazendo essa sua pegada de modelo, né, com os pernão, ostentando seu biquíni, né, cheio de argolas, e depois fazendo aquela performance maravilhosa no chão, dobrando-se quase completamente a sua coluna, uma coisa bem Matrix. Eu acho, assim, que foi maravilhosa, tirou meu ar, assim, quando eu tava assistindo, nossa, minha mão chegou a doer, porque eu bati palma demais. Nossa, eu acho que do lip sync da Naomi e da Latrice e Monique, minhas mãos acabaram, assim, pegando fogo, porque eu batia muita palma celebrando. Porque é aquilo, né, Rod? A gente lê os spoilers, a gente sabe tudo que vai acontecer, mas assistir é completamente diferente, porque assistindo o episódio quando ele rola, é uma emoção completamente diferente. Por mais que a gente saiba os resultados, por mais que a gente saiba até mesmo algumas falas, não tem como comparar você ler ali, mas a emoção de assistir é outra coisa, e eu fiquei, assim, maravilhado vendo a Naomi surpreendendo a todos nós. Porque a Naomi até então tava muito apagadinha pela edição, né? Porque embora ela tenha conseguido destaques positivos nos episódios, afinal de contas, os primeiros 3 episódios ela foi top 3. Isso é algo, assim, maravilhoso de se ver. Mas aí ela não ganhou nenhum win. Aí finalmente nesse ela ganhou um win, e fazendo lip sync, sabe? Que ninguém dá muito por ela, porque as pessoas esquecem da Naomi, né? Então ninguém também acha que ela vai ser uma boa lip syncer. E aí ela prova que ela é uma boa lip syncer. E não só lip syncer, né? Mas ela é boa no que tem feito nesse All Stars 4. Então pra mim foi um grande presente vê-la brilhando desse jeito. Eu amei demais. Então no episódio dessa semana, se eu puder escolher, assim, um top 3, quem eu coloco em primeiro lugar é a Naomi Smalls, com certeza. E depois lado a lado ali, Monique e Latrice. Também não tenho nem o que falar, porque a Naomi também, ela arrasou. Então, pra mim, ela também mereceu o primeiro lugar, porque, como você disse, ela tava ficando muito apagadinha, né, nessa temporada de All Stars, e ela teve pelo menos um reconhecimento agora. E eu acho também que no próximo episódio ela também vai ter um reconhecimento, porque ela vai ter que usar mais da criatividade dela, e até que vai funcionar pro tema, que o tema vai ser pra elas criarem, tipo, uma própria boate. Como ela já disse em entrevistas anteriores que ela gosta de Drag Race porque desafia mais da criatividade dela, eu acho que ela vai conseguir se soltar mais no próximo. Não se soltar mais, porque ela já tá bem solta, mas acho que ela vai conseguir se destacar mais com esse lado criativo dela, com os jurados, pra ela ganhar um outro win, né? E eu espero também que ela fique na final junto com a Latrice, Trinity e também a Monique. Eu acho que o top 4 tem muito pra ser elas 4. É nesse momento, né, que a gente chegou no 7º episódio e ainda tem 7 drags, eu não sei mesmo o que esperar no top 4, porque tudo é possível, né? Porque as drags estão mostrando que são muito boas, que elas querem a coroa e que elas merecem a coroa. Então acho que só basta mesmo a gente assistir e torcer pra que a melhor vença. Porque embora eu também não tenha torcida nessa temporada, eu tô achando que todos ali têm capacidade de vencer. Não tá uma coisa meio All Stars 3, né, que tava discrepante, assim, as drags que se destacavam muito e as outras que estavam ali só cumprindo contrato, e no fim acabou que venceu uma drag que era meio que
inesperado, né? Comparado com o desempenho das outras. Esse All Stars 4 tá muito concorrido e eu acho que ele pode chegar ao final sendo o melhor All Stars até hoje. E é bacana porque eu e você, a gente, desde o All Stars 3, tem reclamado dessa exaustão que o VH1 tá trazendo pra imagem de Drag Race, né? Porque 2 temporadas por ano é cansativo, é mesmo desgastante pra imagem. Só que depois a gente assistiu um episódio desse, a gente vê que, nossa, Drag Race é muito foda e consegue se reinventar mesmo num cenário de exposição excessiva de sua marca, né? Então eu acho que mesmo se eles fizerem um All Star 5 já no final de 2019, eu não estranharia muito, porque também já tá se tornando algo comum, mas também eu não reclamaria, porque a gente tá vendo que, por mais que pareça que não seja possível, eles estão conseguindo reinventar a fórmula Drag Race. E eu acho isso lindo, que a gente tem que celebrar mesmo, porque a gente acompanha esse reality há anos, né? Então ver ele conseguir se reinventar é maravilhoso. Sim, e é algo que a gente também tá falando, né, desde o começo desse podcast, dessa temporada, que a gente só tá vendo desafios de comédia, tipo, a mesma coisa, são os mesmos desafios, as mesmas fórmulas e não tem nada de diferente. E o que eu gostei de ver agora, o desafio principal foi só baseado em lip syncs, não teve nada de cômico, e o próximo episódio, por mais que o tema, assim, seja criação em arquitetura, design de interiores pra criar uma balada, pode ter um tom cômico, mas também acaba saindo daquela zona de conforto que eles tinham de sempre fazer os mesmos desafios do mesmo jeito. E essa vibe que eles vão trazer, né, no próximo episódio, me lembra, acho que do segundo episódio de All Stars, que foi meio que um snatch game entre elas, que foi aquele RuPaul's Get-In, que elas usam aquele interior do Untucked pra fazer, tipo, as festas, as interações entre as personagens. E agora elas vão criar esse espaço. Vai ser muito legal de ver e também legal de acompanhar essa evolução. E o que é bacana do All Stars é que parece que o fato da RuPaul já conhecer as drags faz com que ela também fique mais à vontade pra poder fazer gozações com as drags, né? E eu adoro quando a bancada é só dos jurados tradicionais de Drag Race, porque quando é só eles, parece que eles se permitem zoar muito mais, né? E esse episódio foi maravilhoso, porque não só durante a passarela das drags eles estavam falando muita besteira, mas durante os próprios lip syncs, né? Porque deu pra ver como os jurados estavam ali se divertindo e falando muita bobeira. E eu gosto muito de ver isso, porque isso prova que os jurados de Drag Race também são fãs de drags como a gente. Eles também vibram, também fazem caretas, eles também ficam, como é que pode se dizer, né, chateados com algum resultado, porque eles são fãs como a gente, e isso é maravilhoso. Porque às vezes aparecem uns jurados meio sem graça, apagados demais, tipo a Shania Twain. Shania Twain, quando passou pelo Drag Race, parecia que ela não queria estar ali, né? Super sem graça. Teve um ator também daquela série Os 13 Porquês, da Netflix, que quando ele passou ali, tipo, deu vontade de levar o menino pro pronto atendimento, coitado, porque parecia que ele tava morrendo no palco, assim, porque tava muito, parecendo que tinha, sei lá, contraído uma virose, né, contraído febre amarela, alguma coisa assim que deixou ele debilitado. Enfim, eu achei que esse foi um episódio muito bacana e eu acho que valeu a pena o início do episódio ter sido meio parado, porque pelo menos fez com que no final a gente estivesse gritando de alegria, de euforia. Porque imagina se o episódio inteiro fosse nesse mesmo nível de excitação, no final a gente ia chegar ali sem força pra gritar, sem força pra bater palma, né? Então meio que ele ter tido essa barriga no meio do episódio, né, fazendo que ele ficasse mais morno, permitiu que a gente guardasse energia pro final, porque a gente teve um final, assim, magnífico, e o melhor ainda foi a RuPaul fazendo todo aquele drama de revelar que a Monique também iria ficar no programa. Então esse momento, né, que fez todo mundo prender a respiração, o coração ali pulando pela boca, foi, assim, fantástico, e pra mim meio que coroou esse episódio. E a hora que a Monique simplesmente desaba no palco, foi tipo todos nós, né, porque a gente, mesmo lendo os spoilers, vê a RuPaul meio que segurando e falando que, tipo, tem muita chance da Monique não continuar, isso deixou a gente apreensivo e pensou, puta que pariu, o spoiler era mentira, a Monique vai sair, eu não acredito, e aí a Monique permanece no jogo e ainda se joga no chão, é algo assim que realmente nos fez ir à loucura e provou que essa é mais uma temporada memorável de Drag Race e que se ela não for a melhor dos All Stars, vai ser a segunda melhor, porque tá tudo perfeito até agora. Também ia falar isso referente aos jurados, eu também gosto de ver quando só estão esses 4 jurados fixos, porque a gente vê que eles estão vibrando, estão sentindo a emoção, a alegria de estar ali, presente naqueles momentos icônicos, diferente desses outros que você falou também. E diferente daqueles antigos, que, por exemplo, aquele cara da Absolute, que era super chato. Todo episódio que ele participava, que ele dava uma crítica, ele era super chato, super criterioso. Tudo bem que elas iam fazer divulgação da bebida dele, mas era, tipo, muito chato de ficar assistindo ele falando.
E assim, essa temporada também tá trazendo bastante jurados negros, que eu também tô gostando de ver. E eu acho que a passagem também da The Vixen na outra temporada fez também não só abrir os olhos dos fãs, mas também como os olhos da produção em si, né? Depois a gente pode até fazer um balanço, mas muitas pessoas que iam lá eram pessoas brancas e que estavam, tipo, sempre em alta mundialmente. E hoje em dia não, tá indo algumas cantoras, algumas pessoas que a gente, tipo, daqui, pelo menos no Brasil, a gente não conhece tanto, tá? E o outro momento que você falou, que realmente quando a Monique desaba daquele jeito, acho que foi todo mundo desabando. E eu até no momento que eu tava assistindo, tava falando que era impossível a Monique não ter ficado. E a RuPaul enganou, assim, todo mundo direitinho quando ela começou a falar o roteiro dela de eliminação no começo, né? Aí quando ela falou, tem mais uma coisa, aí eu já falei, pronto, ela ficou. Eu acho que a RuPaul continua sendo um grande enigma e realmente o grande triunfo de RuPaul's Drag Race. Porque, embora ela desperte esses sentimentos, às vezes, opostos nas pessoas, né? Alguns realmente odeiam o RuPaul, outros a veneram, acham que ela é intocável, outros simplesmente curtem, outros adoram, alguns ignoram, mas enfim, RuPaul, ela desperta tantos sentimentos nas pessoas e ela continua sendo esse personagem, né? Essa entidade enigmática que a gente nunca sabe o que esperar que vem dela, por mais que ela esteja ali cumprindo um roteiro, cumprindo um contrato e ficando cada vez mais rica, mas eu acho que realmente RuPaul's Drag Race é o que é porque tem RuPaul ali por trás, alguém que realmente foi drag por uma grande parte da sua vida, não que ela não seja, mas a gente fala esse tipo de drag que a gente vê no show, né, que se vira por conta própria, tá aí virando os noites e mais noites em boates, apresentando pelo mundo afora. RuPaul fez o legado dela e eu acho que RuPaul's Drag Race foi a melhor forma dela ter perpetuado esse legado, porque RuPaul poderia também ser uma Lady Bunny, né, da vida, que é reconhecidíssima, tem uma fama mundial grandiosa, mas que acaba vivendo dentro de um nicho, dentro de um círculo social ou um círculo de eventos que poucas pessoas têm acesso. Quando o RuPaul traz esse reality pra televisão, joga na internet e tudo mais, ela populariza isso de uma forma, assim, sem precedentes. Então a gente tem que dar o braço a torcer também e tem que agradecer o RuPaul por ter feito isso, e embora ela tenha seus momentos problemáticos aí, ela continua sendo a grande alma do programa e a gente só tem que agradecer mesmo. Eu sou muito grato a ela por tudo que ela tem feito por nós e vamos torcer, né, para que ela continue com esse show por mais anos e que ela continue se jogando, porque dá pra ver que no All Stars ela se joga muito mais que numa temporada regular. É divertido, a gente tá aqui pra isso, pra se divertir e ver essas figuras que a gente tanto adora, mostrando esse lado mais humano e esse lado mais gozador. Porque no fim das contas a gente tem que entender que drag não é pra ser levado tão a sério e que o RuPaul's Drag Race é um programa de TV, então vamos nos divertir e parar com essa bobeira, né, de ficar brigando com outros fãs ou então ficar ofendendo as drags, porque isso é tão desnecessário. Enquanto o povo tá aí perdendo tempo, a gente pode muito bem tá curtindo o RuPaul's Drag Race trocentas vezes. A gente não pode ser aquela pessoa, tipo, desprezível falando que o RuPaul não fez nada, né? Porque, querendo ou não, ela trouxe um nicho que até então não era mainstream, não tava, assim, disponível para todos os públicos, era somente aquele nicho que a gente tem que ir na balada, tem que acompanhar as artistas que estão lá, e nem todo mundo podia ir, tanto pela idade ou outras limitações. E ela trouxe isso pro público de uma forma também engraçada. E eu acho que nos primeiros podcasts que ela tem do What's the Tea, ela fala que no começo da criação do programa ela queria fazer assim algo diferente. Ela até então comentou que na reunião lá no Brainstorm, eles mencionaram de, tipo, no final ter uma cena de telenovela, que alguém tá dublando e derruba a outra da escada ou algo do tipo. Mas como ia ficar muito violento pra ser feito, eles pensaram mais nessa ideia de que como as drags têm que dublar, então elas dublam pela vida. Foi uma das coisas também que deu muito certo. E a abordagem também do programa dá muito certo, porque ao mesmo tempo que ele é engraçado, ele também é dramático, mostra certo os dramas por trás das personagens que estão ali se apresentando. Então a gente não pode também, tipo, desprezar o programa por um erro ou outro que eles acabam cometendo, né? E dá pra ver que eles estão tentando aprender com esses erros, né? Isso também deve ser pontuado e deve ser celebrado. Agora é aguardar o próximo episódio, que parece que vai ser fantástico. E vamos aí agora ter mais 4 episódios até concluir essa temporada que pra mim está sendo magnífica. Então, simbora continuar acompanhando. Vamos nessa. O episódio que vem, igual você falou, tem tudo pra ser um dos melhores episódios também, porque vai sair desse roteiro que a gente sempre tinha, né? Então vamos aguardar. Por hoje é só. Muito obrigado por nos ouvirem. Não se esqueçam de se inscreverem em nosso canal e curtir nossas redes sociais, Draglicious e Fusco News. Links na descrição. Aqui é o Rod. E aqui é o Saulete. Até o próximo Batendo Cabelo com Rod Saulete.